Olá, meu nome é Betina, eu sou nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil e mestre em ciências médicas. A aula vai ser sobre nutrição na fertilidade e na gestação e o primeiro assunto abordado vai ser a nutrição na fertilidade da mulher. Sempre quando a gente fala em fertilidade, nós precisamos nos lembrar do ciclo menstrual da mulher, que um ciclo regular ele é com 28 dias, podendo variar entre de 21 a 35 dias. E a ovulação, ela acontece no meio do ciclo, por volta do 14º dia do ciclo menstrual. E o período fértil dessa mulher vai ser de 3 a 5 dias antes da ovulação, até de 1 a 2 dias após. Nesse período, então, o óvulo vai ser fecundado e de 2 a 5 dias depois o embrião é formado e de 7 a 8 dias após a ovulação vai ter a implantação desse embrião no útero da mulher. E esse período ele é bem importante, a nutrição dessa mulher, para que ocorra tudo de forma adequada e o mais normal possível. Então, a infertilidade na mulher é definida como a impossibilidade de conceber após 12 meses de relações sexuais desprotegidas. E é relativamente frequente, cerca de 8 a 12% dos casais com mulheres em idade fértil sofrem, né, de infertilidade. E as causas nas mulheres, elas podem ser do organismo mesmo, em relação aos ovários, às trompas ou ao endométrio, ou causas inexplicadas. E dessas causas inexplicadas são responsáveis por 16% da infertilidade nos casais é devido a essas causas de infertilidade inexplicada. E entre os fatores que podem estar envolvendo isso, inclui a poluição, o uso de cigarro e de drogas, a exposição a metais tóxicos, excesso de gordura e de peso corporal. Algumas patologias podem influenciar na fertilidade dessa mulher, desequilíbrios hormonais e algumas deficiências nutricionais também têm relação com a fertilidade. Então, nessa tabela a gente pode ver os fatores de risco que estão envolvendo, né, essa infertilidade e vários fatores. Em vários fatores a nutrição vai agir de forma direta ou indireta. Então nós temos que o excesso de peso, algumas disfunções hormonais, a dieta e o estresse dessa mulher vai ter relação, a própria doença celíaca ou alguma sensibilidade que essa mulher tenha ao glúten, resistência à insulina e diabetes, o ovário policístico e a obesidade. Então, o primeiro fator que nós vamos falar é em relação à doença celíaca. Tem vários estudos que relacionam a doença celíaca com infertilidade. Cada vez mais está sendo estudado esse assunto. E em relação a clinicamente, né, a doença ela vai se apresentar com alterações relacionadas à diminuição de absorção de nutrientes. E essa absorção de nutrientes, então, pode estar associada a possíveis patologias e alterações. E uma delas é a infertilidade por deficiência de nutrientes. Então, essas mulheres têm mais risco de ter abortos recorrentes, o nenê tem mais risco de ter retardo de crescimento intrauterino e maior risco de natimortalidade. Além disso, considera-se que a doença celíaca diminui a vida reprodutiva dessas mulheres, porque pode retardar a menarca e antecipar, né, fazer com que ela tenha uma menopausa mais precoce, então diminuindo esse tempo de reprodução. E a diminuição na fertilidade em homens também é observada, homens com doença celíaca, porque, né, a doença afeta a motilidade do esperma e os níveis dos hormônios andrógenos. Além disso, a doença celíaca também pode estar associada a outras patologias, como o ovário policístico e a endometriose. Em relação ao ovário policístico,
ele é uma doença, né, que vai aumentar o estresse oxidativo. Então, a gente vai precisar ficar mais atenta à dieta dessa mulher, aumentando os antioxidantes, para que assim ela possa aumentar a fertilidade. Além disso, é muito comum o ovário policístico também estar associado à obesidade e o aumento da gordura abdominal, e também vai aumentar a resistência e vai piorar a fertilidade dessa mulher. As mulheres que têm a síndrome do ovário policístico também vão ter mais risco de desenvolver durante a gestação diabetes gestacional, distúrbios hipertensivos e tem mais risco também do parto prematuro. A obesidade também é um dos assuntos mais estudados em relação à infertilidade da mulher, e isso porque, né, a mulher obesa pode ter distúrbios de ovulação e implantação prejudicada, que nem a gente viu lá no início na figura, né, a implantação no útero prejudicada. Além disso, tem um aumento do risco de aborto e aumenta a resistência à insulina dessas mulheres, que também vai prejudicar a fertilidade. A resistência à insulina, então, né, diversas evidências sugerem que a resistência à insulina pode ser determinante, importante na função ovulatória das mulheres e, consequentemente, na fertilidade. E o aumento da insulina vai levar a desequilíbrios hormonais que geram uma menstruação irregular, esterilidade, assim como pode impedir a ovulação, tornando impossível dessa mulher engravidar. Então, um outro assunto que nós precisamos ter uma atenção maior é em relação a essa resistência à insulina e as alterações de glicemia. A dieta para fertilidade, então, vai abordar os macronutrientes, incluindo os ácidos graxos, especialmente os trans. Em relação aos carboidratos, também precisamos ter atenção, principalmente em relação aos carboidratos refinados. Depois, em relação à soja, nós temos que ter atenção. E algumas substâncias como o bisfenol A e o glutamato monossódico. Além disso, o emagrecimento, como a mulher obesa vai ter mais chance da infertilidade, o emagrecimento também vai ser importante de ser trabalhado com as nossas pacientes. Isso porque um estado nutricional adequado, mais uma alimentação que esteja em equilíbrio, saudável e adequada, vai fazer com que haja a manutenção da função reprodutiva normal dessa mulher. Então, é fundamental que ela esteja, ou a gente consiga o máximo possível, deixar ela no estado nutricional adequado e tenha uma alimentação saudável que inclua todos esses tópicos que a gente vai falar. Então, em relação aos ácidos graxos trans, sabe-se que a gordura trans pode aumentar, o consumo, né, de gordura trans pode aumentar o risco de infertilidade ovulatória quando essa gordura estiver substituindo os carboidratos ou as gorduras insaturadas. Então, o aumento de 2% na ingestão calórica de ácidos graxos trans, substituindo o consumo de carboidrato, então a pessoa deixa de consumir o carboidrato para consumir os ácidos graxos trans, aumenta 73% o risco de infertilidade ovulatória. E quando nós substituímos o trans, a gordura trans, por gordura proveniente de ômega 6, o risco também é semelhante. E no caso das gorduras monoinsaturadas, quando a mulher faz ingestão de 2% de gordura trans no lugar das gorduras monoinsaturadas, então nós vamos ter mais do que o dobro de risco de infertilidade ovulatória. E esse estudo, então, mostra que o consumo de gordura trans precisa ser observado e analisado pelos nutricionistas quando atendem uma mulher que está querendo engravidar, porque tem relação forte na fertilidade. Em relação aos carboidratos, a redução dos carboidratos pode reduzir, né, os níveis circulantes de insulina, melhorando assim o desequilíbrio hormonal dessa mulher e resultando em uma retomada da ovulação, melhorando assim as taxas de gravidez. Os resultados dessa revisão, eles sugerem que as dietas com baixo teor de carboidrato, com
controladas de carboidrato podem otimizar a fertilidade em alguns casos, principalmente com as mulheres que têm sobrepeso e obesidade e a síndrome do ovário policístico. Como eu tinha falado lá no início, a síndrome do ovário policístico, uma das características é aumentar a resistência à insulina, e dessa forma, quando a gente faz a diminuição dos carboidratos ou um controle maior desse carboidrato, a mulher vai se beneficiar e aumentar assim as taxas de fertilidade dessa mulher. Então, os carboidratos eles são fundamentais que haja esse controle na alimentação em relação à quantidade dele, e os estudos mostram que uma quantidade menor do que 45% do valor energético total já é considerado restrição, já é considerado um cuidado em relação à quantidade de carboidrato, mas principalmente a qualidade desse carboidrato vai ser mais importante do que a quantidade. Então, os carboidratos complexos com índice glicêmico e carga glicêmica mais baixos vão ser os que essa mulher vai precisar consumir, e nós vamos precisar orientar ela dessa forma. Então, como eu tinha falado antes, uma dieta com controle de carboidrato vai melhorar a síndrome do ovário policístico e melhorar a resistência à insulina dessa mulher. E, consequentemente, ela vai ter mais chances de engravidar quando ela for uma mulher obesa ou com sobrepeso mais ainda. Depois, em relação à soja, os estudos são feitos em animais e eles sugerem que a ingestão de quantidades muito altas de soja, porque a soja, na verdade, ela tem ação estrogênica, então esses fitoestrógenos presentes na soja, em excesso, eles podem afetar a fertilidade feminina. Então, a soja processada é a que nós vamos ter que ter mais atenção para esse consumo da mulher. Depois, em relação ao bisfenol A, ele é uma substância que está presente nos plásticos e nas resinas. Ele tem efeito tóxico no nosso organismo e ele é considerado um desregulador endócrino. Então, ele mimetiza os efeitos do estrogênio, do hormônio feminino, porque ele tem uma estrutura semelhante ao estrogênio. Então, ele está sendo associado à síndrome do ovário policístico e a abortos recorrentes. Além disso, ele está associado a uma diminuição da ovulação dessas mulheres. Então, é fundamental que nós conseguimos orientar essas mulheres a diminuir o consumo de plásticos, principalmente os plásticos quentes. Então, um copo de café que vai ser utilizado, copinho plástico, ou algum pote de plástico que vai ser utilizado no micro-ondas. Então, todos os plásticos que tiverem essa substância e forem aquecidos, a mulher vai estar se expondo mais ao bisfenol A e, consequentemente, vai estar correndo riscos de diminuir a própria fertilidade. Outra substância que está sendo estudada em animais é o glutamato monossódico. Ele é um realçador de sabor, utilizado em temperos prontos, em comidas congeladas, comidas prontas, salgadinhos de pacote. Então, é um realçador de sabor utilizado pela indústria. E em doses elevadas nos animais, ele provoca efeitos prejudiciais sobre os oócitos dos ovários, desses ratos, e, por extensão, contribuem para a infertilidade das fêmeas. Então, da mesma forma, nós precisamos orientar as nossas pacientes em relação ao consumo dessa substância e dos alimentos que contêm o glutamato monossódico para ter esse controle. Em relação ao emagrecimento, então, como a mulher que tem sobrepeso e obesidade tem mais risco de infertilidade, o emagrecimento ele é bem estudado para melhorar essas taxas de fertilidade na mulher. Então, a perda de peso antes da gravidez, ela vai melhorar essa fertilidade. Quando a mulher está pensando em engravidar, a gente já pode atuar dessa forma. E uma perda de peso modesta de 5 a 10% do peso total dessa mulher já é suficiente para melhorar algum desequilíbrio hormonal que ela possa ter, restaurando a ovulação e reduzindo as taxas de aborto espontâneo. Então, os benefícios do emagrecimento, eles incluem ciclos menstruais mais regulares,
embriões de melhor qualidade, né, dessa mulher, e a necessidade de menores medicamentos se ela for fazer algum tratamento para engravidar ou algum procedimento. Em relação aos micronutrientes e a fertilidade, a ingestão nutricional de mulheres em idade fértil, ela parece ser inadequada durante esse período pré-concepção, principalmente em relação aos micronutrientes, que é a nossa dieta ocidental, que na maioria das vezes não atinge os micronutrientes importantes para a nossa saúde. E quando a gente fala em fertilidade, a atenção aos micronutrientes fica maior. Então, assim, deve-se reforçar sobre um estilo de vida e uma dieta saudável, não só durante a gestação, mas principalmente nesse período anterior, para a gente conseguir, assim, aumentar a fertilidade dessa mulher. Então, a dieta ela é reconhecida como um dos principais fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento do embrião e do feto, assim como a saúde da mãe. Então, as deficiências de micronutrientes têm sido associadas a riscos reprodutivos significativamente elevados, desde infertilidade até defeitos estruturais do feto e doenças a longo prazo, que depois a gente vai falar um pouco sobre a programação metabólica, que fala sobre isso. Então, nessa figura, nós podemos ver que desde o período pré-concepção até o período pós-parto, os micronutrientes vão estar agindo sobre a saúde da mulher. Então, no período, e cada uma, né, dessas fases, desse período, pode ser afetada, então, pela alimentação da mãe e pelos nutrientes que essa mãe vai consumir. E o desequilíbrio dos micronutrientes, ele está associado com vários problemas. No início dessa figura, dá para ver que está associado à infertilidade, depois no primeiro trimestre com maior risco de abortos, e no período fetal está associado a pré-eclâmpsia, diabetes, algumas doenças durante a gestação, e no período final, a retardo de crescimento intrauterino desse bebê e macrosomia. E depois, a longo prazo, no período pós-parto, pode ter relação, então, a efeitos na vida inteira desse bebê, dessa criança, enfim, que depois vai virar um adulto. Então, malformações graves e específicas e transtornos relacionados à gravidez podem se originar durante cada uma dessas fases. E na fase inicial, que é o que nós estamos falando por enquanto, tem associação com infertilidade. Nessa tabela, ela apresenta vários micronutrientes que são estudados, relacionados com a fertilidade. Então, ali nós temos o folato, a vitamina B12, a vitamina B6, a vitamina A, os antioxidantes de forma geral, o ferro, o zinco e o cobre. Então, esses são os nutrientes estudados em relação à fertilidade e cada um vai ter a sua associação, né, para melhorar, então, essa saúde da mulher e, consequentemente, melhorar a fertilidade. Em relação aos antioxidantes, o selênio, a vitamina E, a vitamina C e o zinco são os que têm efeito maior em relação à fertilidade e são mais estudados também. Além disso, as vitaminas do complexo B, a coenzima Q10, que também é um poderoso antioxidante, a vitamina D, o ferro e o ômega 3. Em relação aos antioxidantes, eles agem diminuindo o estresse oxidativo e protegendo a integridade do DNA dos óvulos. A vitamina B12 tem sido estudado que a deficiência prolongada pode gerar mudança na ovulação e um desenvolvimento do óvulo ou implantação, né, do embrião ineficiente, gerando então ou aumentando o risco dessa mulher ter problemas de fertilidade. O zinco tem uma relação maior e ele é mais estudado em relação à fertilidade masculina, porque ele afeta na motilidade ou na função dos espermatozoides e a natureza química e física do sêmen. Então, ele é mais estudado para fertilidade masculina. E a vitamina D, ela é necessária para a produção dos hormônios sexuais. Então, sempre que tiver deficiência dessa vitamina,
pode afetar, né? A deficiência pode afetar a ovulação e causar um desequilíbrio hormonal. O ferro, então, a deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, ela gera anovulação e piora a qualidade dos óvulos dessa mulher, também interferindo na fertilidade dela. A coenzima Q10 é um antioxidante e melhora a qualidade do oócito. O ômega 3 tem relação direta com desequilíbrios hormonais, né? A deficiência dele ou a falta de consumo desse ômega 3 tem uma relação direta com diminuição dos hormônios. Então, quando nós estivermos com a nossa paciente, nós temos que pensar sempre nesses micronutrientes, né? A vitamina B12, a vitamina D e o ferro, nós podemos analisar de acordo com o exame se há deficiência ou não, avaliando a alimentação da paciente, se há necessidade de suplementar ou não, orientando o consumo alimentar. Os antioxidantes também, nós vamos analisar esse consumo alimentar e através da alimentação repor e dar ênfase aos alimentos que têm mais antioxidantes. A coenzima Q10 e o ômega 3 também nós vamos avaliar o consumo alimentar dessa mulher e se houver necessidade fazer o uso de suplementação. Então, como nós podemos melhorar a fertilidade da nossa paciente? Em primeiro lugar, indiscutível, adequar o estado nutricional, deixar essa paciente eutrófica com o peso adequado, diminuir a quantidade de gordura corporal. Se for confirmada a doença celíaca, então nós vamos retirar o glúten da alimentação dessa mulher. É bem importante que a mulher só vai se beneficiar se ela tiver a doença celíaca. Então, a retirada do glúten, ela só é recomendada quando a doença celíaca é confirmada. O que pode acontecer é a mulher não ter o diagnóstico da doença celíaca ou não estar tratando a doença celíaca e, consequentemente, ela vai diminuir a fertilidade por estar consumindo glúten e ter a doença sem saber. Então, no momento que ela é confirmada, nós precisamos retirar o glúten. Mas se a mulher não tem a doença celíaca confirmada, nem diagnosticada, a exclusão do glúten não vai fazer diferença para essa mulher. Então, os carboidratos complexos nós precisamos orientar com baixo índice glicêmico, né? A carga glicêmica também baixa. As gorduras boas nós precisamos orientar para essa paciente, evitar ao máximo o consumo de gordura trans e priorizar as gorduras boas, as poliinsaturadas e monoinsaturadas. Evitar a soja processada. Orientar então essa mulher em relação a substâncias como o bisfenol A e o glutamato monossódico, né? Orientar os alimentos e os produtos que contém e pedir, né, para ela retirar, orientar que ela retire. E a suplementação de nutrientes se houver necessidade. Então, nós começamos prescrevendo o nosso plano alimentar, atingindo os nutrientes que essa mulher precisa. E se houver necessidade, nós já sabemos, então, quais são os nutrientes que são importantes para esse período. E se houver necessidade, nós fazemos o uso da suplementação. Então, essa é a nossa dieta da paciente para aumentar a fertilidade dessa mulher.